O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se vocês que aqui estão, por gentileza. Queridos irmãos e irmãs, ao mesmo tempo que é profunda esta palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele dirige no Sermão da Montanha, que estamos ouvindo já há algum tempo, desde o início da semana passada, com as bem-aventuranças, estas palavras que nosso Senhor nos dirige, ao mesmo tempo, pode soar para o ouvido de alguns como radical demais ou impossível de ser vivida. Na verdade, vou começar um pouco de trás para frente, se assim me permitem, porque Jesus conclui esse trecho do Evangelho, claro, aqui é o meio do sermão ainda, mas o Evangelho de hoje, a liturgia, nos propõe uma frase muito difícil de ser até mesmo aceita por nós. Se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a sua escuridão? Vejam, Jesus está querendo dizer o seguinte: se aquilo que deveria iluminar as nossas ações, nortear a nossa vida e orientá-la para a verdade e para o bem, orientá-la para o céu, na verdade escurece, nos torna pessoas mais arrogantes, nos torna pessoas medíocres, apegados aos bens materiais e incapazes de viver o perdão e a gratuidade do amor, então, na verdade, o que nós temos não é um farol que ilumina, mas, na verdade, continuamos obscuros, continuamos nas trevas, porque continuamos no pecado. É verdade, hoje em dia o povo tem giriza a falar a verdade, mas a nós cristãos, nós precisamos dela para sermos salvos. E a verdade é que toda vez que pecamos, continuamos colocando o nosso coração onde não deveria estar. Colocando no lugar de Deus pessoas, coisas, circunstâncias, num lugar que somente a Deus deveria estar, somente Deus deveria ocupar na nossa vida. Onde está o nosso coração? É a pergunta que Jesus hoje nos dirige. Onde é que está a meta da nossa vida? O que a gente tem feito? E o porquê que a gente tem feito? É muito mais importante nos perguntar o que nos leva a agir do que de fato o que fizemos. Quanta gente vive para ganhar dinheiro? E não precisa ir muito longe, não. Às vezes alguns também até usando casula como eu. Vivem a vida inteira acumulando, juntando bens, querendo dinheiro, quanto mais tem, mais quer. E do dinheiro a gente pode falar de tantas outras coisas. Pessoas que vivem para o trabalho, pessoas que vivem exclusivamente para uma única pessoa, colocou aquela pessoa no lugar de Deus. Pessoas que vivem à busca de prazeres, vive a vida inteira como se nunca fosse morrer um dia e prestar conta de suas ações, e coloca isso como verdadeiro bem. A gente não para prestar atenção
que o pecado, ele nos cega. O pecado, desde o pecadozinho mais bobo, sei lá, a gula, que não é tão bobo assim, mostra um profundo desequilíbrio da nossa alma. Até os pecados mais graves, como o homicídio, eles nos cegam. Vai fazendo com que a nossa consciência vá se amoldando ao mal que fizemos. E aí a gente não tem mais consciência do que nós fazemos. Acostumamos com a vida que levamos. Vou dar um exemplo, para não comprometer a nenhum de vós, o exemplo dos políticos corruptos. Roubam descarada e vergonhosamente, e aí estão acostumados. Não percebem mais que aquilo é um mal. Não percebem que aquilo fazem mal para si, mal para os outros, porque colocou o tesouro, aquilo que tem valor para eles, numa coisa que realmente é um mal. E aí a gente pode ver pessoas que endeusam a própria beleza, o próprio corpo. Está na moda agora. O corpo em forma, o corpo belo, ocupar o lugar de Deus, e pessoas que vivem para isso. Outros que colocam os prazeres da carne, da sexualidade desregrada, ou até mesmo de uma vida esbanjada na comida, como uma meta de vida, e não conseguem perceber que isso fazem mal para si e para os outros, e vivem para isso. Me desculpe a franqueza, quanto mais sexo tem, mais sexo quer. Quanto mais comida tem, mais comida quer. Outros que colocaram circunstâncias no lugar de Deus. E aí a gente pode pensar pessoas que estão sofrendo profundamente porque trazem um fato lá da história que não conseguem ressignificar. Estão apegados àquele passado, seja feliz ou um passado triste, e vive o presente como se fosse aquela meta. São Paulo nos dá uma lição de moral muito grande. E, desculpa, não é bem uma lição de moral, nos dá um exemplo. Olha o que São Paulo nos diz na primeira leitura que nós acabamos de escutar. Lembram o que eu disse no dia de ontem? Começou a chegar em Corinto alguns que se diziam apóstolos e pregaram um evangelho, o que nós mais vemos no dia de hoje, um evangelho que mais agrada do que salva. Falar da Bíblia, vamos dizer assim, falar de Jesus para agradar os outros. Não sou exemplo para ninguém, porque como São Paulo, a única coisa que eu tenho que me gloriar, e porque são minhas mesmo, são as minhas fraquezas e os meus pecados. Mas esse compromisso eu fiz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sou padre para Ele. E porque sou padre para Ele, eu cuido de vocês. Não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para salvar. Mesmo que isso custe. Mesmo que alguns sintam-se ofendidos. Porque eu me recordo, quando eu era pequenininho, minha mãe está aqui e não me deixa mentir. Quando machucava, tacava lá um mertiolate, aquilo ardia, feito não sei o quê. Mas era para não infeccionar. Tem hora que tem alguém que tem que ter a coragem de falar a verdade para ser como um mertiolate. Vai arder na hora sim, mas precisa desinfeccionar o coração, porque acostumou-se. E aí, esses falsos profetas que pregavam um evangelho diferente do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para ganhar isso aqui, para ganhar reputação, não vou entrar nesse mérito, mas todo mundo já se viu e já se deparou com alguma circunstância parecida com essa, começavam, para ter credibilidade, a usar de argumentos. Vocês não estão acreditando na mensagem, mas eu sou estudado, eu sou hebreu, eu conheço a Torá, eu conheço a lei judaica, eu tenho diplomas nisso e naquilo outro. E aí São Paulo fala para a comunidade: me desculpe a minha insensatez, diz São Paulo, porque isso não deveria ser feito por mim, que sou apóstolo por graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mas é para que vocês entendam, se é da carne que vamos gloriar, então vamos gloriar. Eles são hebreus, eu também sou.
Eles são israelitas, eu também sou. São da descendência de Abraão, eu também sou. São servos de Cristo. E aí, diz São Paulo, como menos sensato eu digo, eu sou ainda mais, porque Cristo apareceu para mim no meio do caminho como um abortivo. E ainda tem muito mais motivos que eu poderia apontar para vocês para me gloriar. Já sofri 5 vezes o 40 menos 1. Vocês sabem o que é isso? É um açoite onde a vítima ficava amarrada, e aí se açoitava 40 vezes, quando acabava os 40, aí é 39, 38, e assim até chegar no 1. 5 vezes ele sofreu isso, 3 açoites com vara, fora as prisões, os naufrágios, as perseguições. Tudo isso São Paulo elenca. Quem tem mais credibilidade e quem está mais interessado em salvar vocês? Os que estão se arrogando dos títulos ou eu que tenho sofrido por causa do Evangelho? O que é que eles querem em troca? É a salvação de vocês? Porque se estão preocupados com a salvação, por que não estão dispostos a sofrer? São Paulo então nos apresenta algo que para nós cristãos é duro. Se a gente precisa gloriar de alguma coisa, gloriemo-nos das nossas fraquezas. Quem é que tem vontade e quem é que tem orgulho de dizer assim, né? Eu sou ladrão mesmo, eu sou perverso, eu sou egoísta, eu sou apegado aos bens materiais, eu sou, me desculpa a expressão, safado, porque isso é nosso. É a única coisa que nós temos que é nosso. E a gente precisa entender isso. Nem mesmo o demônio pode nos fazer pecar. Nós somos livres. Nós podemos ser tentados pelo demônio, mas ele não força ninguém a consentir no coração e a fazer aquilo que a tentação propõe. O que é nosso são mesmo os nossos pecados, porque como diz São Paulo, até o bem que fazemos é graça de Deus, mas disso ninguém quer gloriar-se. Mas nós também temos um outro motivo de glória. Nossa glória é a cruz, onde nos salvou Jesus. Vejam, dizendo isso, São Paulo vem nos falar que muita coisa que a gente coloca como tesouro não passa como palha. Tem gente que se gloria e se coloca num lugar de superioridade por causa dos títulos. Não, eu sou doutor nisso. Ganhei os meus títulos nas melhores universidades da Europa, dos Estados Unidos. Outros se gloriam de ser o melhor profissional em sua área. Enquanto isso, diante de Deus, não passa de um monte de palha. Sabe por quê? Porque o diploma, se você pegar o seu diploma, meu filho ou minha filha, e fizer isso aqui com ele, rasga e não serve para mais nada. O dinheiro que você tem, ladrão pode chegar, levar tudo e você não tem mais nada. A saúde que a gente busca, o Covid-19 mostrando aí, basta um vírus que a gente não vê para não ter mais saúde? A beleza que a gente tem, passa. Esses tesouros fenecem, são passageiros. O tesouro que não passa é a vida eterna em Deus. E é para lá que precisa estar orientado o nosso coração. É em Deus que a nossa alma precisa encontrar o repouso. É na vida divina, na vida que brota do coração de Jesus, que deve ser a nossa glória. Por isso São Paulo diz isso. Não diz hoje, mas vai dizer amanhã, na liturgia. Eu posso me gloriar das minhas fraquezas, mas eu prefiro gloriar-me na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizendo isso, São Paulo diz com outras palavras aquilo que Jesus nos pede, para sermos realmente filhos de Deus. Um filho que ama o Pai, faz de tudo para agradar o coração do seu Pai. Um filho que ama o Pai, entende a importância que o Pai tem na vida dele. Por isso nós precisamos entender que o nosso Pai não é o dinheiro, para que nós possamos entender que o verdadeiro valor da nossa vida não está naquilo que temos,
nem naquilo que fazemos, mas está naquilo que em Deus nós somos capazes de ser. E Ele quer que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Ele quer que o nosso tesouro seja o céu. Porque se o nosso coração estiver no céu, como daqui a pouco, oxalá não seja mentira o que vocês me responderão, eu vou dizer e vocês vão me responder, corações ao alto. E o que vocês me respondem? Se o coração de vocês realmente estiver em Deus, vocês vão saber viver na bonança e também na miséria, no meio dos prazeres, mas no meio das penúrias, porque o tesouro de vocês vai ser o alto, vai ser o céu. Hoje nós viemos aqui, no alto desta montanha, para descobrir que o nosso tesouro é o coração de Deus. Este é o grande bem, que vale a pena trocar tudo por ele. Esta deve ser a meta da nossa vida, porque foi para ele que fomos criados e é para lá, para o coração de Deus, que iremos um dia, se hoje tivermos a coragem de escolher e optar por Deus como nosso tesouro, pelo céu como a nossa meta, pela cruz de Cristo como nossa única e verdadeira glória. Termino cantando, porque a canção nos ajuda, sabe? A canção do Eugênio Jorge, por inspiração divina, ficava aqui ressoando no meu coração e eu termino com ela. Por favor, André, quase que eu te chamo de Fábio, perdão. Tem só mais uns 40 centímetros de altura de diferença, né? Um Mi maior, por gentileza. Lá está o meu tesouro. E lá precisa estar o nosso tesouro. Enquanto a gente canta, se a Yara puder me ajudar, vai ser bom. Tenhamos a coragem de parar e pensar um pouquinho à luz da fé. Onde está o sentido da minha vida? Onde está a meta? Para onde que eu estou indo com tudo que eu tenho feito? O que eu tenho feito com os bens que Deus colocou na minha mão? Onde está o meu coração? Porque se o nosso coração, meu amado irmão e minha amada irmã, não entender que o nosso tesouro é o céu, nós até vamos viver essa vida, mas medíocremente, infelizmente, e sofreremos muito, porque não entendemos que só no céu, só com o nosso coração no céu, nós vamos saber verdadeiramente sermos felizes. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro. Sim, lá não há choro, dor, pranto ou tristeza. Lá onde não Lá o há ladrão choro, não chega, a traça não rouba. onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Mais uma vez, lá está o meu tesouro. Lá Não está aqui nesse mundo que passa, está o meu nem está em mim, tesouro. para que eu não glorie de mim mesmo. Lá Lá no céu onde não há choro, é a nossa meta, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. sim.
quando a gente puder cantar de fato, lá está o nosso tesouro, porque lá está o nosso coração, nós seremos verdadeiramente felizes, porque Cristo será tudo em nós. Ele fará em nós grandes coisas, e nós, vivendo nesse tempo presente, no meio das coisas que passam, veremos o bem daquilo que não passa, o amor de Deus. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Tenha coragem de buscar hoje como tesouro a vida eterna, para que de fato o seu coração esteja no alto, a sua alma esteja no alto, o seu coração esteja em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, elevemos confiantes ao Senhor que espera o nosso coração, os nossos pedidos e nossas preces. A cada prece responderemos: